Fala, galera! Boa noite a todos. 8 horas em ponto ao som de Mike Love. Permanent Holiday, as férias permanentes. Recomendo demais que vocês vão ao YouTube. Tem uma apresentação magnífica do Mike Love, apenas com um percussionista ao seu lado, onde ele faz todos os sons sozinho, com uma pedaleira absurda, vai gravando, vai colocando, vai fazendo som com a boca, pega o violão, faz o som do baixo com o violão. O cara é genial, recomendo demais. Isso é, de fato, uma sonzeira. Como bem estava dizendo meu camarada Pedro Corman, que já já eu vou colocar no palco para apresentá-lo, pois é o nosso grande convidado do Decentra Talks. Decentra Talks número 15, ou seja, são 15 semanas seguidas aqui na comunidade do Decentra Educa, sempre trazendo pessoas super interessantes que estão construindo em Web3 ou em tecnologias que farão parte do que a gente chama de Web3, metaverso e por aí vai. Lembrando para quem está aqui pela primeira vez, que o Talks é uma conversa informal, onde quem quiser participar não tem problema nenhum, só levantar a mãozinha que eu subo no palco e aí você pode fazer pergunta para o Pedro, pode falar comigo, pode fazer comentário, críticas, enfim, obviamente, sempre de forma muito respeitadora, afinal, somos uma comunidade. E um outro aviso também é que aqui do lado, se você estiver com vergonha de abrir o seu microfone, temos o side chat, onde vocês podem mandar mensagens à vontade, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, enfim, eu estou sempre de olho e vou passando também essas perguntas para o Pedro e para, enfim, quem quer que vocês queiram fazer perguntas. E o último recado, antes de eu subir aqui o grande Pedro Corman, é falar que temos um canal também, o Garanta o Seu NFT, onde o grande João Pedro Novochadro, que já já estará no palco também junto comigo, acabou de postar um formulário e nesse formulário vocês colocam o ID de vocês aqui do Discord, coloquem também a chave pública da carteira cripto de vocês, que no sábado que vem eu vou fazer um drop do certificado de participação nesse Talks maravilhoso de hoje. Lembrando que esses certificados de participação, cada vez mais coisas que a gente tem feito aqui nessa comunidade, a gente tem exigido, entre aspas, né, ter a posse de um desses NFTs, desses certificados, para que você consiga participar. A grande Raíssa Jensen, que está sempre aqui conosco, por exemplo, ganhou um livro do Tommaso de Bartolo, que é o Navigating the Metaverse, e ela só ganhou porque é assídua aqui conosco, tinha um número suficiente de NFTs de participação e pôde participar do sorteio. E eu falei que era o último recado, mas antes de subir o Pedrão, só mais um último recado aqui também. Nós estamos com, vai rolar a Non-Fungible Conference, né, aqui em São Paulo, dias 12 e 13 de setembro, uma conferência muito legal, NFC, com diversas pessoas desse meio de Web3 aqui do Brasil, e a gente fez uma parceria com a galera lá da conferência, né, do Non-Fungible Conference, e quem é da comunidade aqui do Decentra Educa tem 20% de desconto na compra do ingresso. Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que ser uma pessoa que tem um pouco, pelo menos o mínimo, de atividade aqui na nossa comunidade. Quanto mais atividade vocês têm, vocês vão ganhando níveis, né? A gente tem um canal só de level up, onde você consegue ver que nível você tá. E se você já tem pelo menos o nível 1, já vai aparecer um canalzinho para vocês aí, chamado NF Conference 22. E dentro desse canal, vocês vão ter acesso ao link para poderem
comprar o ingresso com 20% de desconto. Então cheguem lá, eu vou participar do evento também. Então vamos nos conhecer pessoalmente. Se a gente não se conhece ainda, é sempre muito emocionante quando esse encontro que começou na internet vai para a vida real. É sempre muito mais bacana. Mas chega de falar, eu vou subir aqui o meu amigo Pedro Corman. Já pedi aí, meu garoto. Tudo bem, Pedrão? Salve, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá, Felipe? Tranquilo, pô. Prazerzaço ter você aqui comigo, meu camarada. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que te agradeço pelo espaço, prazer inenarrável estar com vocês aqui. Espero que seja bem proveitoso, espero que tenham muitas dúvidas, muitas trocas. Tá Pô, animado? vai ser com certeza. Para quem não viu, eu publiquei ali no geral, o canal geral, alguns cases, pouquíssimos cases, né, da Vítulo Co, que é a empresa do Pedro, né, que o Pedro é cofundador, cases incríveis, né? Eles são obviamente que ele vai falar muito melhor do que eu, mas só para fazer uma introdução aqui, eles hoje são parceiros oficiais da Meta, do Snap, são feras demais fazendo filtros, fazendo campanhas que usam realidade aumentada e a gente já trocou algumas ideias, por exemplo, com o próprio Tomás de Bartolo, que eu já falei aqui anteriormente, sobre a importância, né, como essa tecnologia vai ser fundamental, talvez até mais fundamental do que a realidade virtual quando a gente fala de metaverso. Mas antes de chegarmos nesse assunto, eu queria, Pedrão, que você falasse um pouco da sua carreira até você cofundar a Vítulo para depois a gente começar a entrar no papo de fato, meu irmão. Perfeito, bora lá, vai ser um prazer. Cara, então, eu tenho 29 anos, moro aqui no Rio, sou aqui do Rio mesmo, enfim, já morei em várias outras cidades. Mas a minha carreira profissional começou quando eu fazia engenharia, né? Eu decidi, meus pais são restauradores, assim, de restauram igrejas, museus e tudo mais. E aí nessa eu me apaixonei por obra, assim, vendo eles trabalhando com obra a vida inteira. Decidi fazer engenharia civil. Só que quando eu fui trabalhar em obra, eu vi que não era nada disso do que eu gostava, assim, mas de certa forma tinha um lado ali de responsabilidade, sei lá, de construir um prédio que me interessava. Mas aí eu saí logo, assim, quando o mercado entrou em crise, lá um pouco antes da Copa do Mundo e tal. Aí eu era estagiário numa obra, assim, e pensando o que eu ia fazer, e aí procurando vaga, eu vi, cara, tem engenharia de produção, sempre tem vaga, assim, para tudo. Aí eu mudei para engenharia de produção, e aí eu vi que era uma área de atuação um pouco mais ampla, assim, com mais possibilidades, e fui experimentar várias coisas. Eu trabalhei na comercial, trabalhei em logística, trabalhei na Globo, na parte dos jornais, na área de inteligência comercial, e trabalhei a minha experiência antes da Vitulo mais relevante foi na Ambev. Eu entrei como estagiário de logística e aí surgiu uma vaga no marketing falando, cara, Pedrinho, você é super criativo, super aberto, acho que você tem a cara do marketing, vale a pena você experimentar. E aí eu entrei com essa proposta de ser o cara mais analítico de marketing, assim, e com o tempo eu fui incrementando skills, assim, obviamente de análise de dados e tudo mais, de campanhas, mas eu fui vendo que eu podia, de fato, exercer a parte mais criativa e trabalhando com um pouco de inovações e tudo mais, e, enfim, eu atuei lá, eu fui crescendo na carreira, eu entrei como estagiário lá na Ambev e saí como coordenador, então eu atuei em inovações, sustentabilidade e tudo mais. E nessa eu tocava uns projetos de inovações mesmo, de uma marca de sucos da Ambev, chamada Do Bem, que era uma startup dentro de Muito uma bom, por gigante, que era... sinal. Ah, boa, você conhece, que bom. Fiquei 4 anos lá. Aí era uma startup, assim, com 15 pessoas, e eu tinha super acesso ao diretor, a todo mundo, assim, e era bem interessante, porque é isso, eu vivia uma vida de startup, de trabalho de chinelo e bermuda na beira da praia, aqui no Rio, em Ipanema, e ao mesmo tempo trabalhava na Ambev, uma gigante, tinha call com o time do Global quase toda semana, assim, então era bem interessante poder ver esses dois mundos. E nessa eu tinha um budget, assim, um orçamento para poder investir em inovação, e aí lá em 2018 eu vi que estava começando uma onda de filtro de Instagram, fui investigar para entender como que eu poderia fazer aquilo para a marca que eu trabalhava, e eu conheci a comunidade do Spark, que é o software que cria filtro de Instagram para o Facebook e para o Instagram na época. Então, e aí eu fui tentar aprender a fazer, eu vi que ia dar mais trabalho do que eu tinha, e precisava ter um MacBook, só tinha MacBook no trabalho, eu queria aprender à noite em casa, assim, eu não podia levar o Mac para casa. E aí eu conheci o Gustavo, que é o cara que dá nome à nossa empresa hoje, que é o Gustavo Vitulo, que é um dos maiores creators de filtros do Brasil, assim, que é o @Vitulox. Ele fez o filtro do Faustão, é um filtro que tem mais de 30 bilhões de impressões, que era simplesmente a cara do Faustão, assim, só que em 2018 isso era muito inovador.
e várias outras coisas, assim. Então, eu conheci um cara super legal, assim, que fazia filtros de meme, estava começando a trabalhar com marcas, e eu fui a primeira marca relevante, assim, que contratou ele como cliente, e a gente foi virando amigo. Aí, se eu continuar aqui, já vou entrar em tudo, que eu vou dar uma pausinha na história, senão eu vou Pô, sair falando. animal. Esse filtro do Faustão, galera, foi quando eu tava no Atlético Mineiro. A gente trocou uma ideia, eu não lembro, Pedrão, como é que a gente se conheceu, não sei se foi pelo LinkedIn, sei lá. É, E aí eu lembro que eu fiquei muito impactado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu não tenho Instagram. E depois a gente pode entrar por que que eu não tenho Instagram. Mas eu lembro que eu fiquei muito impactado. Quando ele me mostrou, eu achei incrível. Eu baixei um Instagram, criei só para ver os filtros. E eu lembro que eu mandei pro meu irmão, e o meu irmão já conhecia e falou: pô, esse daí é clássico, pô, isso aí já tem um tempão já. E era o filtro, cara, do Faustão. Mas, pô, muito foda isso, cara. Então a sua relação com a empresa, na verdade, surgiu porque você foi o primeiro cliente de business, digamos assim, do Gustavo, foi isso? Exatamente, ele acabou de entrar aí, até um salve, Gustavinho. Foi isso. E aí eu conheci um cara super legal, super criativo, assim, propondo um milhão de coisas. E foi isso, a gente deu super bem assim de cara. E a gente começou a fazer alguns projetos que tiveram. E aí, ele percebeu, ele teve esse insight já de me vender essa proposta, de trabalhar no campo de no marketing. A gente basicamente divide assim, quando fala em mídia, em paid, né, que é mídia paga, earned, que é mídia orgânica, e owned, que é tipo influenciadores e tudo mais. É, enfim, tem outras coisas dentro de Oned, mas basicamente esses três campos. E aí ele vendeu nesse lugar da mídia orgânica. Então, meio que eu pago para esse creator fazer um conteúdo para mim que é tão viral, que é tão engajador, que as pessoas vão usar organicamente e vão divulgar minha marca. Então, foi essa proposta e teve um alcance super legal, assim. Se eu não me engano, teve mais de 1 milhão de impressões, assim, em uma semana, assim, que a gente fez o primeiro filtro, que era basicamente uma asinha da marca, que era a logomarca, assim. Então, foi bem interessante, foi bem inovador na época mesmo, assim, nenhuma outra marca tinha feito. E a gente criou essa relação lá desde o início. E foi bem interessante. E aí, depois disso, enfim, a gente foi virando amigo, foi trocando ideia. A gente acabou se encontrando em vários eventos de inovação, assim. Acabava que, sabe esses eventos que tem 3 palestras ao mesmo tempo, você tem que escolher uma? Acabava que a gente escolhia as mesmas, sem querer, assim, sempre se esbarrava sobre deepfake, sobre várias outras coisas. E eu fui entendendo um pouco mais sobre o que estava por trás dessa tecnologia basicamente eu conhecia como filtro de Instagram, né? Mas eu fui entendendo o que era realidade aumentada, por que tem inteligência artificial por trás, que, enfim, a gente trocava muita ideia. E nessa eu decidi sair da Ambev no final de 2020. Aí eu juntei grana assim para sobreviver por um ano, assim, por sobreviver o ano passado inteiro, de 2021, assim, com o mínimo. Gastava R$ 3.000 por mês, eu juntei 3 mil vezes 12 para eu viver e abrir um negócio. E aí nessa eu falei com o Gustavinho, Gustavo Vitulo, e mais dois amigos, assim, que também queriam abrir negócios. Aí acabou que os outros dois não foram para frente, com o Gustavo foi. Aí eu quero que continue falando aqui, eu dou uma pausinha, senão eu vou sair falando. Porra, tá incrível isso daí, irmão. Irado, irado demais, cara. Então, então é recente isso. Então a empresa é o quê? De 2021, então, foi isso? Sim, a gente data a fundação em abril de 2021. A gente começou a trabalhar meio que informalmente, assim, no início do ano passado. E a partir de março, abril, assim, a gente começou a trabalhar mais a vera, fechar uns projetos, meio que só eu e ele, assim. Eu sendo um faz tudo. Então, cuidava do comercial, financeiro, jurídico, tudo, assim, marketing. Eu deixava o tempo livre dele para ele criar, que ele, tipo, um cara super... Ele é designer, né? Então, ele trabalha também no laboratório de inovações da Globo e tal, enfim. Ele lidera vários projetos de tecnologia lá, então ele é um cara que desbrava, assim, muito bem tudo que você possa imaginar de novas tecnologias. Ele sai conversando, assim, sai entrando em fórum, sai falando com 1 milhão de pessoas, dá um jeito de resolver qualquer coisa. Só que ele precisa desse tempo, dessa paz de espírito para ele conseguir exercer o lado criativo dele que ele não tinha, porque ele respondia e-mail, ele fazia reunião com o cliente e tudo mais. Então eu peguei toda essa parte mais burocrática, mais comercial e tudo mais, puxei para mim, e aí eu comecei a vender, 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 e ele começou a fazer, fazer, fazer. E aí em 3 meses a gente vendeu R$ 1 milhão em filtros no ano passado. Porra, irado, mano. Que Só foda, eu que e ele. história foda de empreendedorismo, cara. Parabéns, muito foda mesmo, Obrigado. muito foda. Cara, Aí, mas conta um pouco mais sobre a empresa então, né? Porque, pô, infelizmente, galera, eu não consigo compartilhar aqui. Mas assim, o Pedro me passou uma apresentação da empresa com uma porrada de case, assim, um case mais maneiro que o outro. Eu compartilhei alguns ali, como eu falei, né, no geral, ali no canal geral e tudo mais, mas, cara, tem um monte de coisa bacana. E, obviamente, né,
até pelo que você tem falado, eu acho que os filtros eles são o principal business de vocês, a principal vertente. Mas eu já estava vendo ali que vocês têm outras coisas também que vocês têm feito que não necessariamente são filtros. Então, dá um apanhado geral enfim, de todas essas frentes que a empresa atua, enfim, para a galera poder saber um pouco mais também. E até, cara, até a semana passada eu falei de vocês aqui, eu até comentei isso contigo, né? A gente teve Foi. a Bianca Torquato da Vex semana passada e eu fiz uma propaganda de vocês, então se por um acaso fechar negócio, já sabe, quero uma comissão aqui pro Com Decentro certeza. Educa também. Tô brincando, tô brincando. Mas conta aí, conta pra galera aí um pouco mais, todas essas vertentes que vocês atuam e tudo mais, além dos filtros. Pô, animal. E pior que você fez esse jabá, eu te mandei mensagem no dia seguinte, né? Sinergia Foi, com foi, você no foi engraçado, metaverso. né, cara? Foi uma curiosidade mesmo, muito foda, muito foda. Sim. Eu tava até escutando o papo dela, depois eu vou terminar de escutar. Foda. Mas aí foi isso, e aí nessa a gente tomou essa decisão. A gente viu alguns outros meio que concorrentes, barra conhecidos, assim, nesse meio também fazendo muita grana aqui no Brasil e fora, porque era um mercado que tinha poucos players e muita oportunidade. As marcas começaram a aderir fortemente aos filtros, principalmente de rede social. Depois eu posso falar um pouco melhor porquê desse movimento. Mas basicamente a gente decidiu não ficar rico e investir tudo na nossa empresa, assim. Então a gente abriu a empresa, pegou toda a grana que a gente ganhou e jogou para a empresa, assim, começou a contratar gente igual maluco. Falei, não. E aí foi essa. No ano passado a gente contratou já 13 pessoas e, enfim, um time de creators, time comercial, time financeiro começou a organizar, investiu em equipamento e tudo mais. E a gente começou como uma produtora de filtros, como você falou. Então, basicamente, a gente fazia filtro de Instagram. A gente foi expandindo para outras redes sociais, como o Snapchat, que forte fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Lá para o Oriente também tem uma audiência interessante. O TikTok começou esse ano, abriu a plataforma Effect House de criação de experiência de realidade aumentada também. E a gente começou a testar o WebAR, que é a experiência de realidade aumentada em navegador. Agora a gente está desenvolvendo um projeto que é Web App, então Web App, app com realidade aumentada. Enfim, a gente está expandindo bastante, mas a gente percebeu que, eu acho que até quando a gente começou, Ribe, a gente estava falando sobre ser uma caixinha enfim, de inovação dentro de tecnologias imersivas, assim, mas agora a gente mudou o posicionamento para, de fato, ser um estúdio de AR, assim. A gente viu que existe uma força muito grande na realidade aumentada e muitas aplicações, então a gente está investindo muito em nos especializarmos como uma referência global até de realidade aumentada de tem cases, enfim, já atendemos as maiores marcas do Brasil, várias entre elas, e gigantes no mundo inteiro, como, sei lá, Tiffany, WWF do Reino Unido, o Biscoito Oreo. A gente fez uma campanha gigante, assim, que a gente teve enfim, um resultado super legal com eles, e a gente está tentando nos posicionar nesse lugar já estamos entre os maiores estúdios de realidade aumentada do mundo, mas a gente está brigando por esse mercado, assim, eu acho que faz muito sentido para a gente nesse momento. E além disso, a gente já lançou uma spin-off que foi a Estampar, que é uma marca de roupas com estampas em realidade aumentada. Então foi meio que uma marca experimental, Ah, em que imagina que irado. você tenha a estampa de uma camisa que seja, e aí você pode criar uma experiência ali de realidade aumentada, criando uma outra camada de conteúdo dessa interação digital, né, que misturou o mundo físico com o digital ao vivo, assim, e eu acho que esse é o lance da realidade aumentada. Então, e agora a gente está lançando uma outra marca focada em Virtual Try-On. Então, experimentação usando realidade aumentada, mas focada em conversão. Então, a gente quer usar a realidade aumentada para vender mais vestuários, seja chapéu, tênis, calçados em geral, enfim, roupas. E a gente quer embedar isso em e-commerce, em aplicativos de vendas e tudo mais. Então, a gente está nesse momento enfim, de criar algumas spin-offs e dividir no time e tudo mais e nos organizando para crescer. Esse é o resumo. Pô, animal, cara, animal demais, muito foda. Eu tinha uma sequência aqui, algumas perguntas, mas eu fiquei curioso pela Stamp. Fala um pouco mais disso, como é que é? Beleza, você já explicou que é uma spin-off, uma marca, ou melhor, é uma marca onde vocês mesmos produzem as peças que são peças físicas, mas que desbloqueiam experiências, ou eu tenho uma marca, eu entro em contato com vocês e aí vocês fazem isso por mim, ou os dois? Como é que funciona isso aí?
Pô, os dois, cara, a gente começou meio que testando a jornada do usuário ali, né? Porque a gente, enfim, isso não existia. Na verdade, a gente viu um estúdio na Alemanha que começou a testar essa tecnologia, fez alguns collabs nesse sentido, e a gente achou muito interessante e tentou replicar. E, enfim, aí tem várias limitações, né? De, sei lá, as experiências de realidade aumentada, elas têm que estar em algum lugar no seu device ali, né? Então, seja uma rede social, um aplicativo de rede social, um navegador, então tudo isso influencia na jornada do usuário. E a jornada que a gente achou, a melhor jornada que a gente achou para o Brasil, pelo menos, foi pelo Instagram, porque, enfim, a maior parte dos usuários já tem o Instagram baixado, então é como se a experiência fosse nativa do celular, o usuário nem percebe que ele está meio que saindo da câmera do celular quando ele abre lá um QR Code que seja para abrir a nossa experiência, ele vai direto da câmera do celular dele nativa para uma câmera de stories do Instagram, por exemplo, e lá é emulado uma experiência de realidade aumentada, quando, enfim, a gente faz toda uma jornadinha assim para o usuário apontar para a estampa da peça de roupa, e aí sai uma experiência de realidade aumentada. Mas, enfim, a gente fez nesse primeiro momento uma coleção própria, nós lançamos 4 peças para testar várias outras coisas, porque o interessante dessa experiência é que a gente de fato prende uma experiência de realidade aumentada numa estampa. Então você sente a experiência saindo daquela estampa, daquela camisa. Então a gente faz um processo que a gente chama de traqueamento. Então a gente tem que meio que ensinar ali aquele software que aquela imagem tem que ser reconhecida e que tem que ativar, tem que trigar uma experiência. Então, enfim, aí tem várias variáveis, sei lá, a cor da camisa influencia nesse trigger, o tamanho da estampa, a complexidade dos elementos. Então, a gente fez essa coleção mais experimental, esse drop mais experimental, para depois a gente começar a fazer parcerias com várias outras marcas. E a gente, inclusive, já está conversando com algumas marcas bem grandes e algumas outras empresas. Eu acho que é o foco, a gente quer vender tecnologia e não vender camisa, na verdade. Mas isso é um pouco da Stamp. Porra, animal, cara, muito foda, faz total sentido. E ainda mais, como você falou, né, cara, com a galera hoje se amarrando nos filtros, né, que são pura e simplesmente virtuais, você ter esse trigger físico, né? Você cria um elemento muito foda, e aí me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu imagino que o que aquela estampa desbloqueia, vocês podem mudar essa porra direto, né? Vocês podem ficar mudando, criando e fazendo uma por dia, ou não, tô viajando e e não dá para fazer isso. Como é que funciona isso daí? Cara, esse é o pulo do gato, você matou, charada, é exatamente isso. A gente pode mudar de tempos em tempos, a gente só tem o trabalho de produzir mesmo, então a gente pode mudar de tempos em tempos, a gente pode fazer coleções limitadas, a gente pode trelar, sei lá, um NFT a cada estampa, a gente pode viajar super nessa creator economy e super pensar em isso de fato ser uma ferramenta ali para esse usuário que é criador por natureza, gerar conteúdo dele ali de tempos em tempos e o conteúdo se renovando, sabe? Então, isso é bem interessante. A gente está nesse momento de explorar novas possibilidades. Pô, animal, cara. Esse é o momento mais foda, né, cara? É isso que você falou, né? O momento de explorar possibilidades. Cara, você já me falou isso, eu já comecei a viajar em uma porrada de coisa diferente. E isso que é muito legal, né? Porque você pega um objeto, uma camisa, por exemplo, que teoricamente é inanimado, né? Você comprou aquilo ali e acabou, e você dá vida àquilo, né, cara? Então você cria em cima de algo que teoricamente era finito, possibilidades infinitas, né? Quanto de valor tem isso para uma marca, né, cara? Incrível essa parada, né, cara? Imagino que a repercussão com marcas deve estar sendo muito foda também, né? Não, tá sendo muito maneiro. Eu acho que é isso que você falou. Eu sinto isso de você também. Eu sou o cara apaixonado por criar, assim, esse novo momento, esse novo negócio, ficar discutindo modelo de negócio e tudo mais, possibilidade. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não se perder e querer fazer tudo e acabar não fazendo nada, assim. Mas é muito foda mesmo, assim. Sim, as marcas estão gostando muito. A gente está nesse momento de entender, enfim, até negociando possibilidades, campanhas e tudo mais, mas eu acho que muita coisa legal vai rolar nesse sentido. Porque é isso, você abre uma nova camada e você pode até no futuro levar para um lado de sustentabilidade, né? Porque, enfim, o usuário ele não precisa comprar uma nova camisa para poder gerar um conteúdo diferente, para poder ter uma experiência diferente com os amigos que seja, sabe? Não dá para viajar super. Cara, animal. Eu já estou viajando em outras coisas que a gente vai falar mais à frente no papo. Por exemplo, né? Só dando um spoiler aqui. Mas imagina quando, se é que chegaremos lá, mas dizem que sim.
É que o nosso device principal vai deixar de ser o smartphone, vai passar a ser um óculos, enfim, algo que a gente vai ter as mãos livres e o nosso campo de visão vai estar sempre podendo automaticamente ter esse gatilho que vai desbloquear essas experiências. Entra muito nisso que o Pedro acabou de falar, né? Você compra uma camisa, por exemplo, que tem enfim, uma feição, digamos assim, né? Uma característica, mas na semana seguinte ela pode ser uma camisa diferente, né? Enfim, então isso é muito doido, mas vamos chegar lá. Mas, cara, dúvidas que eu tenho aqui. Qual que é o grande desafio que vocês veem hoje em relação ao uso da realidade aumentada como tecnologia? E aí eu vou te falar, vou te dar um exemplo, né? Quando eu estava lá no Atlético, até mandar um beijo para Débora, que, porra, tá lá no Galo hoje, head de inovação do Galo também tá sempre aqui conosco. Quando eu estava lá, a gente lançou uma iniciativa no nosso aplicativo, onde a galera podia tirar fotos e fazer vídeos com os jogadores, como se eles estivessem na sala da casa e tal. Uma parada muito legal. Mas uma coisa que a gente percebeu é que muitos aparelhos não tinham essa capacidade de conseguir desbloquear e fazer com que essa feature funcionasse. Hoje, isso é uma barreira para vocês como empresa, o fato de que nem todo mundo, principalmente quando a gente fala de um país como o Brasil, nem todo mundo ainda tem aparelhos capazes de fazer com que esse tipo de tecnologia mostre todo o seu potencial, ou tem um outro tipo de dificuldade. Dá um panorama desse desafio assim que vocês têm para ter essa adoção mais em massa desse tipo de tecnologia. Cara, super, Ribe. Inclusive, acho que isso vai de encontro com algo que eu citei anteriormente, que é o seguinte: por que que a gente começou fazendo, a gente encontrou um boom de mercado nos filtros de Instagram? Porque, cara, é lá onde os usuários estão. Então, as redes sociais, a gente colocaram uma limitação para essas experiências de realidade aumentada. Por exemplo, para você criar uma experiência de realidade aumentada para o Instagram, você tem que criar uma experiência com até 4 megas. Então, quando carregar lá para o usuário no 3G, ou seja, no Wi-Fi, ele vai ter, aquela experiência vai ter no máximo 4 megas. Uma experiência de 4 megas é considerada bem pesada até. Então, sei lá, o 3D tem que ser super otimizado, com a taxa de polígonos lá e tudo mais, enfim. A gente não pode colocar muitos efeitos visuais, senão fica pesado demais. A gente tem que trabalhar sempre nesse limite para poder, e aí, enfim, já o Instagram já pensando em atingir o máximo de pessoas possível e devices possíveis, eles fazem essas limitações, enfim, de acordo com essas limitações tecnológicas de hardware e tudo mais, e banda. E então, cara, a gente percebeu esse boom muito por conta da adesão. Então, sei lá, de uns tempos para cá, se você for pensar, sei lá, o Snap lançou as primeiras experiências de realidade aumentada, os primeiros filtros lá de Snapchat, quem não lembra, o filtro de uma linguinha de cachorro, assim, enfim, vários outros lá em 2015, assim, Uhum. no Brasil. Aí teve essa onda de Snapchat, depois deu uma caída. E aí, enfim, nessa época a gente já via algumas experiências de marca, sei lá, Coca-Cola já testava lá para 2017, 2018, algumas experiências de Natal, por exemplo, sei lá, saiu um urso polar de uma latinha de Coca-Cola no Natal e várias outras, mas tinha uma adesão muito baixa, porque o usuário precisava ter um celular bom, assim, para a época ter um smartphone já, e além disso baixar um aplicativo. Então você tem a barreira de fricção de o usuário querer ter que baixar o aplicativo para poder ver seu urso polar e ainda ter um celular bom. Então você reduz seu universo pra caramba. E aí, de uns tempos para cá, os usuários começaram a usar a realidade aumentada sem perceber, sei lá, um filtro de make, um filtro de LUT, sei lá, que é um filtro basicamente de cor, assim, sabe? Os usuários começaram a meio que não saber, na verdade. Se você perguntar, enfim, a gente testa muito isso nas reuniões comerciais, até que a gente faz. Quando a gente fala filtro, assim, a pessoa não associa a realidade aumentada, sabe? Ela não sabe qual tecnologia está por trás do filtro. Filtro já é algo usual, assim, para no nosso dia a dia de quem está no Instagram, por exemplo. Mas tem toda uma tecnologia, por exemplo, aí de traqueamento de rosto. Então, um filtro de Instagram, ele reconhece cada ponto do seu rosto, assim, tem vários pontos no rosto traqueados para poder criar interações a partir disso. Então, dá para eu criar uma interação que se eu sorrir acontece uma coisa, se eu piscar acontece outra coisa. E aí ela vai evoluindo para o resto do corpo. Então, já tem um traqueamento de corpo, de mãos e tudo mais. Reconhece o que é um fundo, o que não é. Então, tudo isso tem uma super tecnologia por trás, enfim, de inteligência artificial e várias outras coisas misturadas para poder gerar essa interação que é tão normal para a gente, sabe, que é tão usual. Então, eu acho que esse assunto vai por aí, sabe? Então, primeiro do usuário poder ter acesso, assim, de ter uma experiência que caiba ali no bolso, então, que funcione na maioria dos devices, que seja leve, que seja otimizado para a nossa realidade de Brasil, principalmente.
E eu acho que é um pouco disso. Mas, enfim, a gente vê uma evolução clara, assim. A gente já está conseguindo fazer coisas bastante bem complexas, assim, nas próprias redes sociais, o que tem sido bastante interessante. Mas, sei lá, se você quer criar uma experiência, uma experiência de realidade aumentada muito mais complexa, a rede social não é o melhor lugar, sabe? É melhor você criar um aplicativo ou criar um EBA, mas aí entra esse outro lado do trade-off, que é você convencer o usuário de que vale a pena abrir seu link ou baixar seu aplicativo para viver aquela experiência. Muito foda, muito foda. Vou fazer algumas perguntas em relação a esse trade-off, mas só antes de fazer, lembrando aqui, galera, quem quiser subir no palco aí, tô vendo várias figuras conhecidas. Vou ameaçar igual eu fiz na segunda passada, hein? Se ninguém, vai ser igual a escola aqui, se ninguém tomar a dianteira, eu vou escolher uma pessoa aleatória, vou botar no palco e é isso. Então vamos evitar constrangimentos. Tô vendo, ó, Bianca Torquato tá aí. Pô, Vivi Alexandrino tá aí também, André London, meu camarada Domênico Massareto tá aí também, Débora Saldanha, Marcelo Mendes, enfim, todo mundo aí, ó, fiquem de olho, então é bom vocês tomarem a iniciativa, senão vai ser a fórceps. E também falando, obviamente que eu tô brincando, tá, pessoal? E obviamente falando também, temos aqui o nosso side chat. Mandem perguntas. Até agora só tenho elogios ao Pedro, o que não deixa de ser algo bom, né, Pedrão? Mas Muito mandem obrigado. perguntas também para que a gente consiga evoluir ainda mais o nosso papo. Pedrão, você falou um negócio interessante que é o trade-off, que é não só quando se faz um filtro de Instagram, de Snap, você tem as limitações tecnológicas, digamos assim, o que é natural, né, obviamente, e se a pessoa, se a empresa, na verdade, quiser fazer algo que seja mais completo, que o ideal é que ela construa isso dentro de uma aplicação própria. E aí a gente pode estender não só para a questão da tecnologia em si, da experiência ser mais completa, mas até por uma questão de dados também, né, cara? Para a empresa, Super. hoje em dia, todas as empresas elas querem ter acesso aos dados e todos nós aqui que estamos tentando imergir, enfim, vocês entenderam, dentro da Web3 sabemos que as grandes plataformas de Web2 elas não compartilham os dados, então quando construímos sobre elas, na verdade é como se estivéssemos construindo casas sobre terrenos que não temos a posse. Então, você tem visto esse movimento, principalmente das grandes marcas, né, que já têm uma boa base de clientes e tudo mais, já tem sido um movimento mais intenso rumo a ir a uma plataforma própria, ou mesmo essas marcas gigantes ainda estão um pouco ressabiadas e na hora de fazer esse trade-off aí entre ir para uma aplicação própria e ter de repente menos audiência, ou se manter numa rede social, ter mais audiência, mas ter as limitações, elas acabam optando por essa segunda opção. Cara, eu acho que ainda estão presos ali na Web 2 na segunda opção, porque eu acho que bate muito no bolso delas, assim, nas principais, sei lá, se você pensar principais metas, assim, indicadores de marketing, alcance, engajamento e tudo mais, impressões, eu acho que eles perdem muito ainda, a gente perde muito quando a gente perde muito essa audiência que já está ali no Instagram, então no Instagram você tem porrada de usuários nativos, ali 1 bilhão de usuários nativos, já acostumados com a plataforma, prontos para interagirem com a sua marca se você alcançá-los e se, enfim, fizer sentido para eles. Já quando você coloca essa outra barreira de fricção, o jogo fica um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, tem cases incríveis. Eu vi um case esses dias, não sei se vocês foram impactados, da Volvo. Eles lançaram um carro elétrico, acho que era o C40. E aí, enfim, era basicamente, eles me impactaram assim no feed do Instagram, e aí tinha meio que uma tomada, assim, aquela tomada de 3 pinos e tal, e aí um botãozinho de call to action, vendo, viver a experiência de realidade aumentada, aí me pegaram nessa. Realidade aumentada sempre abre os links. Aí eu abri, e aí abri um web AR, né, que é tipo um navegador, assim, meio com uma silhueta, assim, com gestalt de uma tomada, falando para apontar para a tomada. E eu apontei para a primeira tomada que eu vi assim, perto de mim e funcionou, assim. E já funcionar de cara já é muito foda. E aí funcionou e aí meio que meio que criou um túnel meio elétrico, assim, enfim, tudo conceitual. Eu meio que entrei dentro da tomada ali pelo meu celular e eu tava dentro do showroom que me mostrava aquele carro elétrico C40. E eu falei, caralho, que foda, meu Deus do céu. Tipo, o cara me Irado. impactou, funcionou de primeira, eu entrei dentro da tomada da minha casa, fez super sentido, não tive que dar tantos cliques ali, então não tive
não tive, enfim, uma fricção muito grande, uma barreira de fricção, e foi muito foda, assim mesmo. Eu tive 2 cliques a mais do que eu teria no Instagram, sabe? Só para abrir o WebAR deles, e fez todo sentido, mas mesmo assim usaram o Instagram para me impactar, sabe? Então, eu acho que ainda tá desleal o jogo, mas eu acho que acho que, enfim, esse movimento de Web3 também tende a impactar essa área de atuação de realidade aumentada, porque eu acho que isso tende a se descentralizar. Tem várias plataformas gigantes, tipo a iFall, né, Ent, que já estão fazendo vários cases super legais, e a tendência é isso crescer. Mas hoje, eu chutaria aqui, enfim, me arriscaria a dizer que 90% das experiências de realidade aumentada relevantes são feitas nas redes sociais. Mas um grande chute, tá? De percepção. Faz sentido, né, cara? É onde está a grande audiência, enfim. É uma discussão que a gente tem direto aqui quando a gente, enfim, quando a gente começa a falar de Web3 e tudo mais, e pô, mas é a rede social descentralizada, como é que você sempre vai ter aquele cold start problem, né? Como é que você consegue fazer com que a galera vá para sua rede social, para sua aplicação, já que assim, talvez você não tenha tanta gente assim para ter aquele efeito de rede e tudo mais, mas o que eu costumo falar, e eu acho que vai muito nessa linha, obviamente que você não falou de Web3 especificamente, mas que plataformas de Web 2 elas seguirão sendo muito importantes por causa do alcance, e as e as aplicações de Web 3 elas vão ser aquelas que permitirão uma relação mais direta, mais próxima com aqueles clientes, com aqueles fãs que são mais assíduos, né? E aí, nesse caso, eu acho também se aplica muito nisso que você falou, né? Então, você vê a Volvo utilizando uma plataforma aberta, digamos assim, né? Que não é dela, que ela não tem controle, para poder alcançar o maior número de pessoas possível, mas para fazer aquele funil e levar a galera para dentro de uma aplicação própria, onde ela tem mais controle, onde ela pode prover uma experiência mais bacana ainda. Mas, pô, muito foda Exatamente. isso, cara. Curiosidade pessoal aqui, Pedrão. O que que eu preciso, né? Eu falo eu, obviamente, né? Uma pessoa qualquer precisa. Que tipo de habilidade técnica ela precisa ter para fazer um filtro, cara, o mais simples que seja, mas é o quê? Ou são várias pessoas que precisam ter essa habilidade, assim. Conta um pouco dessa parte mais de know-how, de skills que uma pessoa precisa ter para poder trabalhar especificamente com isso, cara. Seja com filtro ou com aplicações em geral de realidade aumentada. Animal, ótima pergunta. Então, óbvio que tem níveis e níveis, enfim, mas dá super para começar assim, sendo um curioso, sabe? Assistindo tutorial no YouTube, lendo tutorial. Agora já tem vários tutoriais em português, inclusive. Até pouco tempo, a grande maioria dos tutoriais, vídeos ou escritos eram em inglês. Até a própria documentação oficial assim, dessas plataformas eram em inglês, estão sendo traduzidas. Então, no início, eu acho que só cara e coragem, assim, sabe? Dá super para iniciar uma jornada, porque o grande objetivo, principalmente dessas plataformas de rede social, da Meta como um todo, chama Spark AR, engloba Instagram, Facebook, Messenger, é isso. E futuramente o Ray-Ban Stories, que é, enfim, o óculos deles ou qualquer outro smart glass que eles coloquem para dentro. E a do Snap, a Lens Studio, já do TikTok, Effect House. Então, essas plataformas, eles tentam, a mais fácil é a da Meta. Eles tentam fazer patches, assim, então você meio que vai ligando pontinhos, assim, meio que já pré-programados ali, sabe? Você não precisa digitar nenhum código a princípio, não precisa saber quase nada de programação, na verdade. Mas óbvio que com o tempo, assim, quando a pessoa vai tentando fazer Field Creator, ele vai tentando fazer filtros mais complexos, experiências mais complexas, aí ele precisa aprender um pouquinho básico de programação, óbvio que tem que saber um pouco de umas bases de design, tem que dar uma estudada e tal, e aí enfim, você tem que criar os assets do seu filtro, você tem que saber um pouquinho de Photoshop, Illustrator e qualquer outro, esses softwares mais relacionados ao campo do design gráfico. Então, eu diria um pouco disso. Eu acho que coragem, programação e design já dá para começar bem. E aí, obviamente, que para você fazer experiência relevante para a marca, que é o nosso caso, você tem que saber um pouco de marketing, entender como é que esse mercado funciona. Mas, cara, eu acho que é um mercado super acessível ainda, é uma profissão que está muito em alta. Se alguém que está escutando aqui está perdido ou conhece alguém que está meio perdido no mundo sem saber o que fazer, eu recomendaria, porque
eu vejo no Brasil muitas oportunidades já e vejo fora do Brasil, sei lá, oportunidades relativas a, sei lá, dev pleno, dev júnior, sabe, que ganha US$ 5.000 assim de cara. Eu vejo algumas vagas bem legais assim para uma galera mais júnior, mais pleno ou sênior, mas eu vejo um mercado muito promissor mesmo, está faltando profissional. Acho que é uma profissão que tem crescido muito. Inclusive, eu participei do Realidade Aumentada na Pele, que é uma iniciativa da Meta para incentivar creators negros, assim, foi super legal, colocou uns novos criadores para dentro, uma galera que deu um incentivo a mais, assim, para os creators participarem, umas mentorias, uma premiação, foi bem interessante, assim, de ver a galera nova entrando e a comunidade se expandindo. Então, acho que é um mercado bem interessante, eu recomendo. Porra, animal, cara, animal. Bom, chegaram algumas perguntas aqui. Gabi Verso também está sempre aqui conosco. Obrigado, Gabi. Não sei se foi comentado, pois entrei uns 15 minutos atrasada. Gostaria de saber como é que surgiu a ideia de criar Opa, como é que saiu? De criar a Vitulo. Quais foram as maiores dificuldades? Bom, ele já falou, tá, Gabi? A gente está gravando o papo, acho que na quarta, no máximo quinta-feira, a gente sobe a gravação. E aí ele falou bem no início, contou a história muito foda, inclusive, mas resumindo, né? O Pedro conheceu o sócio dele, né? cofundador com ele, o Gustavo, porque o Pedro trabalhava na Ambev e aí foi o primeiro cliente, digamos assim, de business do Gustavo e depois acabaram se juntando e tudo mais. Então vale a pena depois você ouvir essa história novamente. A história é muito boa. E o Marcelo Mendes, meu camarada da Skillcore, faz duas perguntas. Primeiro, Pedrão, vocês estão olhando para outras redes como o TikTok? Sim, estamos em conversa com eles a nível regional e global sobre virar parceiros. Atualmente, a política deles é que as marcas não podem criar filtros sem autorização deles, então meio que a marca tem que criar junto com o key account dela e, enfim, meio que fechar um pacote de mídia para poder lançar um filtro, um challenge atrelado desse filtro. Por isso a gente não tem criado para muitas marcas, mas a gente está numa conversa super interessante com eles. Sim, a gente já tem criado para o nosso perfil, por exemplo, já tem explorado a plataforma, que inclusive é relativamente parecida com o Spark, que a gente já estava acostumado. Então, a gente está mais no momento de adaptação do nosso time de creators para eles também criarem filtros de TikTok. E muito em breve a gente pretende lançar esse produto para os nossos clientes. Animal. E a outra dele é sobre segurança de dados dos usuários. Como vocês olham para isso? Cara, atualmente, eu acho que cai naquilo que você falou, os dados de grandes plataformas. Então, sei lá, a grande maioria dos nossos cases, dos nossos projetos são desenvolvidos nas plataformas das big techs de redes sociais. Então, os dados estão com eles, assim, a gente só tem acesso aos dados básicos de marketing, assim, impressões, alcance, enfim, algumas dão tempo de uso, enfim, depende do formato ali, da experiência, mas a gente só tem acesso ali à informação básica que, sei lá, qualquer brand manager tem acesso ao BM, por exemplo, do Facebook. Então, a gente não tem muita gestão de dados do usuário. Pô, já imaginava justamente por causa disso, né? Quem controla os dados são as grandes plataformas, então já imaginava e foi o que ele falou, né? Quando você está construindo, no caso deles, né? Constroem para uma outra marca, se essa marca quiser fazer numa plataforma própria, isso também é muito mais, é uma responsabilidade dessa marca, né? A empresa, a Vitulo, ela é muito mais uma provedora da tecnologia em si de realidade aumentada. Estou falando besteira ou não? Não, exatamente isso. Exatamente isso. Show. Kleber Bastos Gomes Júnior também sempre aqui conosco. Obrigado, Kleber, pela audiência, sempre, meu irmão. E ele fala, eu ainda acho difícil enxergar um modelo de receita negócio de longo prazo nisso. Tudo parece volátil demais ainda. Kleber, cara, eu vou deixar o Pedro falar, mas assim, o que eu tenho visto é que as marcas ainda não usam a realidade aumentada como algo de longo prazo, né, cara? Geralmente são ações bastante pontuais e essas ações acabam rendendo, sim, bastante retorno. Tô falando besteira ou não, cara? Não, acho que é exatamente isso. Então, eu tinha esse receio do início da Vitor, eu compartilho, eu entendo esse questionamento, mas vivendo, me aprofundando um pouco no mercado, eu vejo que a tecnologia que chegou para ficar. Então, a gente está trabalhando com. E vale, enfim, não sei se é um conceito muito claro para todo mundo. Quando a gente fala de realidade aumentada, é meio que uma camada ali
de digital no mundo físico, então, e ao vivo, né? Então você pensa numa intervenção digital ali. E tem vários meio que conceitos irmãos ali, sei lá, realidade mista, tem até realidade diminuída, que eu já escutei. Enfim, no início eles classificavam assim, realidade aumentada, é meio que você colocar algo digital em algum objeto estático do mundo físico. Realidade mista seria algum objeto que se mexe, interativo e tudo mais, só que hoje em dia, meio que, enfim, esse conceito está em construção ainda, né? Então, meio que realidade aumentada tem englobado também esse conceito de realidade mista. E tem a realidade virtual, que seriam os óculos ali que imergem o usuário inteiramente no mundo digital, né? Então, não tem nada de mundo físico ali naquela experiência. E tudo isso faz parte do campo, juntando realidade virtual, mista e aumentada, e algumas pessoas falam de diminuída, ou algumas outras falam de merge, tipo, em vez de misto, enfim. Tem alguns conceitos que estão em discussão, mas tudo isso é o campo das realidades estendidas, né? Então, isso faz parte das tecnologias imersivas e tudo mais. Mas, desculpa, qual que era a pergunta? Eu me perdi. A pergunta era justamente era essa questão do Kleber, né? Que foi que sobre o, Já o lembrei. modelo de receita de longo prazo, que hoje basicamente os principais clientes de vocês são suponho eu, né, que são geralmente para ações pontuais e tudo mais, e aí acaba tendo um retorno maior. Era muito nessa linha aí, né? Pô, enfim, foi mal, eu me perdi, mas eu fui explicar tudo isso para dizer que, cara, a gente está numa das tecnologias pilares do metaverso. Então, a gente está num dos acessos ali ao metaverso mais acessíveis. Ele está no filtro que a pessoa já está acostumada a usar um filtro de make que seja todo dia sem perceber que está usando, ou usando assim intuitivamente, sabe? Então, a gente entende que a gente está tateando uma tecnologia que está se mostrando muito interessante, que se conecta com o que você citou, DRB, que são os smart glasses, que é uma visão de futuro enfim, de várias das big techs que acreditam que daqui a 5, 10 anos todo mundo vai ter como device principal, device ali secundário, um óculos com câmeras e o mundo inteiro vai ser mapeado. Imagina você olhar para qualquer coisa e ter uma camada digital. Então você pode ter uma outra camada de edge, você pode ter uma outra camada de entretenimento, você pode ter um GPS ali sem pegar o celular, você pode ter infinidade de coisas ali que o mundo digital pode te prover e, enfim, com 5G aí você diminui a latência, pode fazer experiências incríveis e acelera a velocidade da conexão e tudo mais, enfim. Eles têm essa visão e tudo isso usa a realidade aumentada, que é exatamente essa tecnologia que traqueia coisas, que identifica objetos e cria ali em cima, preso a esses objetos, experiências do mundo digital. Então, no início a gente tinha esse receio, assim, de cara, ferrou, será que eu estou vendendo projeto? Estou vendendo um monte de pulo de golfinho, um monte de teste para a marca, mas pode ser que meu negócio não seja sustentável. Mas de uns tempos para cá a gente percebeu que esse movimento só tem crescido, fora do Brasil já está gigante, a gente tem vários clientes fora do Brasil aderindo super, colocando a sua estratégia no planejamento, e aqui dentro do Brasil a gente está percebendo esse movimento, enfim, essa adesão das marcas a esse novo momento mesmo, porque chega uma hora que se a marca não adere, ela fica para trás, e ela não começa a não atingir efetivamente seus usuários, sua comunidade, sua audiência. Então, eu acho que sim, é difícil ainda a gente ter uma receita recorrente ou fechar um pacote de FII mensal que seja com uma marca, mas ainda tem um mercado gigante inexplorado que pouca gente faz e com muitas oportunidades. E Disso. isso é uma vantagem também, né, cara? Eu sempre gosto de ser uma pessoa positiva e enxergar o copo meio cheio, né? Se as marcas ainda, talvez o mercado ainda não esteja 100% preparado, maduro, para fechar contratos, como o Pedrão falou, com FIIs mensais e recorrência e tudo mais, cara, isso é uma oportunidade, porque pô, eles estão fechando contratos pontuais, digamos assim, ganhando uma puta de uma experiência, ganhando know-how, construindo portfólio, para a hora que esse mercado estiver maduro, a Vitulo vai estar bastante à frente dos seus concorrentes. Então eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, assim, eu vejo isso como uma grande oportunidade, muito melhor do que se o mercado já tivesse super, hiper saturado, todo mundo já sabendo o que, que é e tal, 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 e eles iam estar navegando aí no Oceano Vermelho com a porra, puta de uma concorrência absurda, tendo que brigar por isso.
Exatamente, complementando, quando você pensa lá no funil de marketing, por exemplo, você primeiro alcança ali o usuário, depois você faz ele engajar com a sua marca, aí você vai descendo o funil e você converte, você vende o que você quer vender, seja um acesso ao site, baixar o aplicativo ou vender de fato ali um produto físico. E a gente está cada vez mais vendo essa tecnologia descendo o funil. Então, no início era usada como uma tecnologia para alcançar bastante gente, depois para engajar, meio que tudo isso meio que misturado, as tecnologias imersivas fizeram essa bagunça assim nesse funil, né? De já é uma coisa que engaja, que você compartilha e você tem um alcance orgânico interessante. E, cara, por exemplo, agora, sei lá, já existem algumas startups de try-on de tênis, por exemplo, que eles são bem incríveis. Inclusive, é um dos projetos que a gente está investindo. Então, sei lá, eu posso experimentar um tênis super realista assim no meu pé e já estou pronto ali para comprar. Eu posso colocar um botão de call to action, pode ser na própria rede social, no meu aplicativo, no meu e-commerce. Imagina, você entra no e-commerce, você pode experimentar o tênis no seu pé, ficar perfeitamente no seu pé, você vê cada detalhe daquele tênis super realista, com 3D super bem feito, e isso aumenta a conversão, porque tem vários estudos recentes, óbvio que a tecnologia ainda está crescendo, então tem muitos estudos diferentes em plataformas diferentes, não dá para a gente ter uma conclusão geral sobre dados, assim, por isso eu não vou me arriscar a falar nenhum dado aqui, mas tem vários dados que mostram que de fato as vendas crescem quando você ajuda o usuário a experimentar virtualmente o tênis com realidade aumentada. Então, isso é um exemplo que eu quis dar para a gente mostrar essa tecnologia sendo usada para conversão. E quando eu provo para a marca que eu de fato estou fazendo ela vender mais, ganhar mais dinheiro com a minha tecnologia, não tem por que ela não aderir, sabe? E aí, nesse momento, a gente consegue já converter muito mais vendas de outras formas, né? Então, a gente está vendo o mercado se mover para esse lugar também. Animal, cara, animal. Chegaram várias perguntas aqui, mas só porque você já entrou no assunto que eu queria muito entrar, que são esses novos devices, né? Principalmente quando as pessoas estiverem mais com as mãos mais livres, né? Mais podendo já ter essas imagens sendo colocadas já no seu campo de visão, sem precisar, pô, usar a tela de um smartphone, a câmera de um smartphone para isso. Né? A gente tem a expectativa, já se fala isso há algum tempo, né? Mas do lançamento do Smart Glass da Apple, tinham falado que ia ser esse ano, aí agora já falaram que ano que vem, talvez em 2024, mas enfim, uma hora vai chegar, né? A Apple recentemente comprou a Next VR, que era um player, tá certo, mais focado em realidade virtual do que realidade aumentada, mas enfim, já foi um movimento nesse sentido da Apple e muita gente também falando que esses devices vão meio que substituir os smartphones justamente por poder deixar as pessoas com as mãos livres, né, para poder fazer outras coisas. Cara, como é que vocês olham para essas novas tecnologias, assim, óbvio, vocês são uma startup, né? Obviamente, não sei se vocês têm já pessoas aí dentro 100% focadas em olhar para o que vem pela frente, mas eu acredito que mesmo vocês já estejam também de olho nisso e até por vocês serem parceiros oficiais do Snap, que tem o Spectacles, parceiros oficiais da Meta, que comprou a Oculus, também certamente vai ser um player muito grande, muito importante nesse mercado de óculos, né? De realidade aumentada. Como é que vocês estão vendo isso, cara? Já tem um preparo? Vocês, por um acaso, têm algum tipo de informação privilegiada da Snap, da Meta? Como é que funciona isso daí, cara? Toma cuidado para não me comprometer aqui. Cara, Ih, super, ó, esse já assunto. consegui arrancar que tem, hein? Quando faz risadinha assim é que tem, hein? Cara, esse é o assunto que mais me anima, assim, de todos, Felipe. Esse é o assunto que mais me deixa maluco, assim, mesmo, porque, cara, a gente já trabalhou com o Ray-Ban Stories, né, que é, enfim, a gente participou da primeira leva de experiência de realidade aumentada de filtros bem simples, assim, para o Ray-Ban Stories, que é um dos óculos da Meta. Então, nesse momento, vale a pena a gente, de novo, reforçar, cara, tem um óculos lá fechado, tipo o óculos Quest 2, que é um óculos totalmente fechado de realidade virtual, e os de realidade aumentada, que a gente chama dos Smart Glasses, são esses óculos que misturam o mundo físico com o digital. Então, a gente já participou do primeiro projeto, primeira leva de filtros para o Ray-Ban Stories, que é o óculos da Meta, um dos óculos, tem vários projetos paralelos, assim, enfim, a gente está entendendo com eles ainda, mas a gente está super por dentro, assim, nós somos parceiros oficiais deles já há algum tempo, desde quando o Gustavinho era freela, já era parceiro, a gente foi evoluindo essa parceria a nível global. A gente também tem um creator do nosso time, o Caio, que fez um projeto super legal para Spectacles, que é o óculos do Snap, que quando você fala de Smart Glass, o óculos que tem as experiências de realidade aumentada mais avançadas, assim, mais complexas, são os do Snap, por
já investi lá desde 2015, como eu falei, em realidade aumentada e ser um business que se virou inteiro para realidade aumentada. Então, realidade aumentada está no core do Snap ali, enfim, de uns anos para cá eles se viraram para isso. E a gente já fez um prospecto que é incrível, assim, sério. Você vê o futuro, você sente o futuro. Tem várias questões assim, de hardware que eu posso citar aqui, por exemplo, que, sei lá, o Spectacles, a bateria só dura 7 minutos hoje. Então, imagina você, enfim, é inviável, né? Um óculos que a bateria dura 7 minutos, e 7 minutos você tem que carregar. Então, eles estão nesse momento de desenvolver o hardware, melhorar os displays, melhorar as experiências, melhorar a capacidade. Eu acho que o 5G vai acelerar muito isso, como eu falei, a latência vai diminuir. Imagina, sei lá, tá, eu com óculos, um amigo na minha frente, a gente pode jogar um ping-pong, que seja ou qualquer outra coisa, ali com latência baixa, usando o óculos só com a minha mão, mexendo minha mão ali, e todo o ambiente digital, criar 1 milhão de situações que misturam o mundo real com o mundo físico. E como eu falei, cara, eu fico imaginando o mundo inteiro traqueado. Então você pode imaginar coisas muito boas, assim, sei lá. Já tem algumas startups que estão fazendo experiências de turismo, sei lá, você vai na Torre Eiffel, você vai no Museu do Louvre, tem lá uma experiência inteira de realidade aumentada, um tour inteiro em realidade aumentada, ou pelas ruas de Paris, assim, você vai seguindo, ou em vários outros lugares na Europa. Uma startup super legal que eu conheci semana passada que faz isso. E imagina com o Smart Glass, você só coloca o óculos, nem precisa pegar o celular, isso é por celular, né, um aplicativo para o smartphone. Mas imagina quando você estiver com óculos, você vai andando na cidade que for do mundo e você vai ter um guia ali em realidade aumentada, você vai ter 1 milhão de coisas. E aí tem dentro, pode entrar ao lado da propaganda também, né? Então vai ter mais camadas de propaganda, vai ter as assinaturas premium. Eu acho que vai ser uma loucura, assim, a gente vai mudar totalmente o paradigma, os paradigmas do marketing quando esses hardwares enfim, se massificarem. Cara, mas a gente já está estudando e quando a gente faz um projetinho para Smart Glass, a gente fica maluco, assim, porque você vê de fato o futuro Black Mirror ali na sua frente, sabe? É bem doido. E aí, eu acho que daqui a uns poucos anos a gente já vai começar a ver os primeiros grandes lançamentos. Não sei se vocês viram um óculos do Google também, que traduz simultaneamente para enfim, para vários idiomas Sim, o que a pessoa está falando. foda. Então tem um lado incrível, assim, de você poder conectar pessoas e tem um lado que você, sei lá, pode deixar as pessoas mais preguiçosas a aprenderem um novo idioma, sabe? Ela se imergir numa nova cultura. Então, tudo tem dois lados, mas é tudo muito incrível, assim, tudo muito novo, e a gente está nessa. Eu acho que uma das nossas grandes visões de futuro é investir nos smart glasses e estar aqui preparados, focados em realidade aumentada e no que for, para quando essa era chegar, a gente já está atuando. Muito foda, cara. Quando a gente fez o nosso projeto lá na época do Atlético, obviamente que a gente começou com algo muito simples, né? Mas a gente trocava ideia lá com a empresa que, que foi responsável pela parte tecnológica, e a visão do cara era muito clara, né? Que ele falava assim, cara, eu imagino, pô, as pessoas indo para o estádio com o Smart Glass, vai chegar no estádio, na hora que você entrar, enfim, você, não por causa de realidade aumentada, né, mas já por causa do todo o tracking que tem, do traqueamento óptico que tem através das câmeras de segurança, já vão saber que foi o Pedro que entrou no estádio, né? Porque ele, pô, passou ali com a face dele ou com a palma da mão e tudo mais, já começa a traquear, já sabe que é o Pedro que entrou ali. Aí ele já é recebido pelo mascote do time que fala: pô, e aí, Pedro, seja bem-vindo e tal, tal, tal. Ó, o seu lugar é por aqui. Você quer ir para o seu lugar agora ou você tá com fome? Aí você fala assim, pô, tô com fome. Ah, então beleza. Então a gente tem a opção aqui, pizza, hambúrguer e salada. Sei lá, o que que você quer? Eu quero hambúrguer. Aí ele vai, o mascote, em realidade aumentada, te guia até o lugar ali que você vai comer, vai te dizer qual que é o que tem menos fila, e aí depois ele vai dizer se você quer, não, beleza, você já comeu, agora você quer ir no banheiro ou você quer ir direto pro seu lugar? Fala, não, eu quero ir pro meu lugar. E aí ele vai e te guia até o seu lugar. E aí, conforme você vai andando, é aquilo que o Pedro falou, você passou em frente à loja do clube, já aparece um pop-up ali para você, falando assim, ó, compre a camisa agora, nos próximos 15 minutos, que essa camisa tá com 20% de desconto. Aí você já entra ali, já compra a camisa. Então, assim, são tantas coisas muito fodas que a gente pode imaginar. E aí, provavelmente, algum de vocês deve estar pensando assim, mas porra, que inferno essa vida, né? Porque eu vou ser bombardeado com uma porrada de coisa o tempo inteiro. E aí, o mais simples é, tira o seu óculos e acabou. Você deixa de ser bombardeado com isso, né? Então, eu particularmente sou um cara bastante ligado nisso, eu acho isso tudo
fantástico, né? Então eu sou também muito animado, Pedrão. Então, porra, quando você tiver projeto bacana aí que você puder compartilhar de Smart Glass, por favor, compartilhe, porque eu realmente acho isso tudo muito foda, cara. Pô, qualquer dia quando a gente se encontrar, eu te mostro os espetáculos que a gente tem pra você testar. É animal, assim, é bizarro. Que é o óculos do Snap. Não, mas muito foda, eu super concordo contigo. Acho que as legislações vão ter que se adaptar, né? Enfim, eu imagino Sem dúvida. enfim, um novo paradigma mesmo. Mas isso nos anima muito. E é interessante, o Gustavinho fala muito isso, né? Meu sócio. Cara, imagina, os computadores começaram numa sala gigante, assim, e virou um computador de mesa, que virou um computador de colo, que virou um smartphone, e daqui a pouco um smart glass, e daqui a pouco virou uma lente no nosso olho, daqui a pouco um implante, que seja. E a gente tá vendo isso acontecer, sabe? É muito bizarro você pensar que a gente vai ter uma lente com uma tela de micro LED, que seja, tal, ali te conectando, ou talvez um implante mesmo, coclear, enfim. Mas está chegando, assim. A história tem mostrado que as máquinas estão chegando mais próximas do nosso corpo, estão cada vez mais dentro da gente. Então é muito doido viver isso, assim. Isso me anima muito e me dá um pouco de medo ao mesmo tempo. Cada vez mais rápido, né, cara? Tem essas discussões aí, tem até como é que é o nome da startup lá, a Neuralink lá do Elon Musk, né? De você tem o BCI, né? Que é o Brain Computer Interface, que é basicamente você colocar um chip no cérebro e aí você aumentar as suas capacidades neurológicas por causa disso. Obviamente que a aplicação inicial ela é muito voltada para pessoas que têm dificuldade de locomoção ou de comunicação e tudo mais, mas que, obviamente, né, o interesse desses caras aí não é atingir apenas esse pequeno nicho, é isso ser massificado para que, porra, todo mundo consiga utilizar. E aí você tem muitas críticas, né? Mas, porra, mas aí você vai botar um chip, como é que é isso, tal, tal, tal. E nada mais é, galera, quando vocês olham o celular de vocês, ele já é um chip, ele só não está implantado no seu cérebro, mas ele já faz parte do seu corpo, né? Quem aqui hoje consegue sair de casa sem celular, né, sem achar que está basicamente pelado, né? Quando você não olha e vê que seu celular está no seu bolso, grudado ao seu corpo, você se sente mal hoje em dia. Então, basicamente, é isso que o Pedrão falou, é uma evolução de tudo que a gente já tá vivendo. Eu, particularmente, chego a ter um pouco de medo também, mas confesso que eu sou mais fascinado do que tenho medo em relação a isso. Chegaram mais algumas perguntas aqui. O grande J. Romão, também sempre aqui conosco, ele fala: levando em conta o tornado recente, no caso do Tornado Cash, onde um serviço Web3 era suportado por uma plataforma Web2 que saiu do ar rapidão, já que é descentralizada, como escapar disso na área de VR, AR, que vocês comentaram que cerca de 90% dos negócios estão rodando em redes sociais Web2? Nossa, que bomba. Não sei. Não, tipo, talvez seja uma resposta de US$ 1 bilhão. Mas não sei, assim, enfim, não faço ideia. Hoje a gente está vendo esse movimento e a gente ainda está muito preso ao que eu falei, aos usuários, né? Então a gente está onde os usuários estão. Mas, desculpa, não sei te responder como. É a pergunta de US$ 1 milhão, J. Romão. É a pergunta de US$ 1 milhão, irmão. Não tem jeito. Não só com AR, com VR, mas exatamente isso, sim. Se a gente for estudar a fundo, grande maioria das aplicações de Web3 hoje, elas têm em algum momento, em algum node ali, elas vão ter algum grau de centralização. E aí, obviamente, elas estão sujeitas a esse tipo de problema. Augusto Magno, novo aqui na comunidade, seja bem-vindo, meu irmão, obrigado pela participação. Ele pergunta: vocês desenvolvem apps de realidade aumentada ou utilizam apps sem serem de redes sociais, como por exemplo a Zapworks? Cara, Zapworks eu não conheço, mas sim, a gente ainda não tem nenhum projeto para marca, a gente tem alguns projetos internos utilizando realidade aumentada em app, como por exemplo a própria SDK, que é o pacote de ferramentas lá do Snap, que chama Camera Kit, que permite
permite que a gente use toda essa tecnologia que eu falei, que é uma das tecnologias, dos pacotes de tecnologia de realidade aumentada mais avançados do mundo inteiro, são do Snap Inc., lá, enfim, da holding do Snapchat, e eles disponibilizam para alguns parceiros esse pacote de ferramentas para a gente criar em apps. Então, a gente está criando já alguns apps, tanto para marcas quanto para... A gente não lançou nenhum ainda, tanto internos, usando esse pacote de ferramentas, e temos testados alguns outros, assim. Mas a gente ainda não lançou nenhum projeto, mas sim, é um dos objetivos e a gente tem visto esse movimento crescer bastante. Inclusive, sei lá, grandes festivais Animal. como Rock in Rio, por exemplo, têm procurado desenvolver experiência assim. Não sei se eles já vão lançar para a próxima edição, mas a gente conversou com eles por alto, assim, e eu acredito que muito em breve... eu acho que tem que fazer sentido para o usuário, sabe? Então, por exemplo, você vai no Rock in Rio. Para o Rock in Rio faz muito sentido ali o usuário baixar o aplicativo, ver a programação, ver o line-up e ter toda uma experiência ali. Dá para criar uma experiências de marca, experiências do próprio festival. Você aponta o celular para o palco e acontece uma experiência ali incrível e várias outras... inclusive, uma das conversas que a gente teve com eles foi essa, foi, cara, como é que eu meio que espalho as pessoas pelos eventos? Porque a gente percebe que entre os shows as pessoas se acumulam muito naquelas ativações de marcas com as filas gigantes. Como é que eu reduzo as filas? Então faz muito sentido ali no ambiente que todo mundo já é induzido a baixar esse aplicativo, já quer viver uma experiência, faz muito sentido. Então, em alguns momentos específicos, assim, as experiências de marca em aplicativo, que é o nosso campo de atuação de experiência de marca, fazem muito sentido serem criadas em aplicativos. A gente tem explorado isso. Esse lance de caça ao tesouro, tipo Pokémon Go, vocês conseguem fazer também já hoje? Cara, super, super. Eu acho que Pokémon Go é um grande case lá de 2016, assim, que popularizou a realidade aumentada e todo mês eu posso me arriscar a dizer que uma marca chega e quer fazer o Pokémon Go. Já recebi uns 12 briefings de Pokémon Go da marca tal, assim. Ah, quero fazer um Pokémon Go da minha marca, assim, isso já recebi. Enfim, é bem normal, assim, é bem interessante. Inclusive, essa startup que eu citei lá da Europa, que faz experiências de turismo, assim, eles fazem tipo uma caça de tesouro no meio, ali você vai aprendendo história e caçando um tesouro, e ganhando pontos, interagindo com a comunidade. Então é bem interessante, né? Super para criar uma outra camada de conteúdo gamificada. Animal. Isso eu acho muito bacana também, né? Você cria exatamente o que você falou, né? Você gamifica ali a experiência, tornando ela ainda mais atrativa. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, mandar um abraço pro grande Léo Cruz, vascaíno Léo Cruz, milionário, né? Tem 2 semanas que o Léo Cruz virou um vascaíno milionário e tá tirando onda aqui conosco no chat. Qual que é seu time, Pedrão? Você é carioca, você é o quê? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, não tem time? Cara, eu sou nascido em Laranjeiras, mas de uns anos pra cá eu me afastei um pouco do futebol, eu percebi que eu gastava muito tempo com isso. Eu gosto mesmo de trabalhar, estudar. E aí eu dei uma afastada, assim. Mas eu moro aqui em Laranjeiras até hoje, enfim, tem uma relação com o Fluminense. Se você perguntar 3 jogadores, eu não sei te falar. É, boa, tá certo, tá certo, tá certo. Só para quebrar o clima aqui, galera, que não é um toque sobre futebol. Gabi Verso, novamente, Gabi, obrigado. Vocês já pensaram em criar uma experiência de realidade aumentada em formato NFT? E aí, a Débora, logo abaixo, complementa. Eu ia perguntar isso, se já pensaram em criar um ambiente de realidade aumentada onde possamos vender as NFTs e criar ambientes de comunidades ali. Como é que tá essa relação com Cara, Web3 e NFT hoje, cara? Já foram procurados por gente querendo fazer, né? A gente tem algumas startups lá fora que estão oferecendo esse tipo de experiência, né? Tem a Parallel NFT, que você compra um NFT e aí você consegue pegar o seu NFT e ele, enfim, desbloqueia algumas experiências em realidade aumentada e tudo mais. Como é que tá sendo isso hoje, cara? Cara, ainda não, mas enfim, é o que você falou, é exatamente esse exemplo que você deu. A gente já recebeu alguns briefs e já tentou tocar os projetos, mas acabou que nunca foram para frente. Então, sei lá, por exemplo, tá super para recriar um ambiente de uma galeria e expor ali as artes, enfim, criptoartes que sejam, ou dá para eu atrelar a uma imagem específica, a um vídeo gerar outra camada de conteúdo, como você falou, sei lá, eu posso criar. A gente, por exemplo, está com um projeto em desenvolvimento em que a empresa X vai mintar os NFTs, tal, eles vão imprimir assim tipo uma figurinha física e a gente vai criar uma experiência de realidade aumentada que sai dessa figurinha física. Então a pessoa recebe ali o ativo digital, recebe também uma peçazinha física que vai ter uma camada digital que vai dar essa interatividade maior.
Mas a gente acabou que a gente não lançou nenhum projeto e a gente tem conversado também com as Big Techs, elas em breve vão atrelar NFTs aos filtros de experiência de realidade aumentada dentro das redes sociais, é uma das visões deles, e a gente está entendendo ainda como isso vai se dar, mas ainda não temos nenhum projeto lançado, mas já flertamos, conversamos, estudamos bastante. A própria Meta, né, cara, tá apostando bastante nisso daí também, com essa liberação no Instagram, né, para as pessoas poderem conectar o wallet e aí postarem os seus NFTs, e aí serem de fato NFTs, né, não só um copia e cola, ser de fato algo que está vindo da sua carteira. E, obviamente, como a gente sabe, o quanto a Meta investe nessa questão de filtros, né, como o Pedrão tem falado desde o início do nosso Talks aqui, naturalmente vai se ter essa relação aí dos filtros com NFTs e tudo mais. Então, questão de tempo para isso chegar. E é até bacana, né, cara? Porque a gente teve, como eu comentei, alguns toques atrás, o Tommaso de Bartolo, né? O Tommaso, ele é professor de Berkeley, é um cara muito envolvido com metaverso, né? Um dos maiores nomes estudiosos de metaverso, lançou um livro recentemente sobre o assunto chamado Navigating the Metaverse, que eu estou até lendo no momento, e ele falou aqui pra gente que, na opinião dele, né, quando a grande mídia especialmente fala sobre metaverso, ela sempre vem com aquela visão do Ready Player One, aquele filme do Steven Spielberg, onde uma pessoa coloca um óculos de realidade virtual, fica imersa 100% dentro de um outro mundo, de um mundo virtual, e é isso. E ele falou para a gente aqui que, na visão dele, a realidade aumentada vai ser uma tecnologia muito mais utilizada para que a gente chegue nesse conceito de metaverso, né? Como é que vocês têm discutido essa questão de metaverso internamente, cara? É algo que faz parte do assunto? Vocês veem isso como uma grande oportunidade ou vocês estão meio que olhando de fora, esperando para ver qual é, e aí, se for o caso, pular de cabeça nisso daí? Cara, é isso. Como eu te falei, a gente começou como lá uma produtora de filtros, depois se tornou uma caixinha de tecnologias imersivas. E aí a gente se propôs a trabalhar com NFT, com experiência de metaverso, o que se chama de metaverso, que chamava de metaverso do ano passado. Enfim, que esse conceito vem mudando um pouco, vem se aperfeiçoando e tal. E a gente se especializou no AR, assim. Então a gente meio que começou a recusar trabalhos que a gente já estava estudando e fazendo, do que a gente chama, sei lá, de criar espaços virtuais, que são salinhas, sei lá, Decentraland, Sandbox, o que for. É, e a gente se afastou um pouco disso para exatamente fazer o que você falou, dar espaço para trás e entender como que a nossa especialização de realidade aumentada interagiria com esse novo momento de um metaverso contínuo, integrado, em que com aquela interconectividade, assim, que você consegue passar os assets de um espaço para o outro, né? Que hoje a gente tem muito essa visão de ilhas isoladas, né? Ainda que, enfim, estão se crescendo, se juntando. Mas a gente super faz sentido, super faz parte da nossa estratégia e a gente vê nesse lugar de nós trabalhamos com uma tecnologia que é um dos pilares do metaverso. Então, a gente acredita que através da realidade aumentada vai ser uma das grandes portas de entrada ali que vão suportar o metaverso e nesse momento que mais usuários terão smart glasses, já estarão desenvolvidos, enfim, vários outros devices que permitirão que os usuários estejam nesse ambiente digital integrado e tudo mais, enfim, e nessa grande discussão de descentralizado, enfim, e criativo, que é o metaverso, enfim, que se discute acerca do metaverso. Mas a gente pensa como fundamental, assim, eu estou trabalhando com a tecnologia que é fundamental para o metaverso existir, mas hoje a gente não faz projetos, a gente decidiu, foi decisão de negócio mesmo, não fazer projetos do que se chama projetos de metaverso, que sei lá, fazer uma sala virtual, enfim, ser nesse Até lugar. porque uma sala virtual, outro dia eu vi, eu até já comentei isso aqui, né? Uma matéria, acho que era até na época negócios. Como é que era? Imobiliária vende apartamento no metaverso. Aí eu fui ver, nada mais era do que você botar um óculos de realidade virtual e enxergar como que vai ser esse apartamento no futuro, coisa que já é feito há muito tempo, né? Um mundo virtual, né? Uma representação virtual. Não é um metaverso, na verdade está longe de ser um metaverso, mas naturalmente acho que vejo como algo natural. A gente ainda está em momentos de descoberta, de discussões do que é, o que não é, e tudo mais. Deco.eth também está sempre aqui conosco.
Obrigado pela presença, Deco. Vejo que atualmente a realidade aumentada está muito relacionada a propagandas ou experiências mais pontuais. Quais utilizações vocês enxergam para um uso mais perene da tecnologia por parte das empresas? E aí o Freax manda aqui uma ideia: manual de carro em realidade aumentada. Você aponta o celular para o motor do carro e ele te mostra onde está tudo. Você aponta para o painel e ele te fala a luz que está piscando. No papel dava certo, kkkk. Bom, antes do grande Pedro responder, já tem algo, na verdade, né? Essa parte de manual, ela já é até bem mais evoluída. Acho que o Pedrão pode falar melhor, mas a Microsoft, há um tempo atrás, lançou o HoloLens, né, que é o device, o óculos da Microsoft, que a princípio tinha sido concebido para o consumidor final, mas por conta do alto valor, acabou ficando meio que inviável para ele ter uma adoção em massa e eles começaram a focar muito no B2B. Então hoje já tem algumas empresas, fábricas que compram esse HoloLens e aí eles fazem exatamente isso que o Freax falou. Então, por exemplo, se eu estou numa fábrica em São Paulo e dá um problema em alguma peça de algum equipamento dessa fábrica e eu não tenho ninguém aqui que é capaz de fazer isso, eu posso, por exemplo, contactar o Pedro, que está no Rio de Janeiro, é especialista, eu boto o meu HoloLens ali, o Pedro enxerga o que eu estou enxergando, ou seja, ele consegue ver aquela máquina e ele vai me guiando e escrevendo no meu campo de visão. Ó, aperta aqui, faz aquilo lá e tudo mais. E essa também é essa aplicação do manual, justamente por conta daquilo que a gente tinha conversado anteriormente, né, de você poder ter as mãos livres, né, ao invés de ficar com um chumaço ali de papel se enrolando todo com aquilo ali, você bota o óculos, você está aqui no seu campo de visão, está com as mãos livres, e aí você consegue ter esse tipo de aplicação que já está rolando, né? Já é algo bastante utilizado, não bastante, né? Mas tem várias empresas que usam, então já fica aí um exemplo em cima dessa pergunta que o Deco fez. Mas fala aí, Pedrão, foi mal aí de ter. Não, Se eu dei um adorando. exemplo que você não sabe, meu irmão. Não, esse exemplo é foda. Esse exemplo é meio que a evolução do TeamViewer, né? Tipo, você pensa que o TeamViewer, a pessoa ela mexe lá no seu desktop, que seja, a pessoa pode mexer na sua vida inteira ali, então, É tem isso. intervindo em qualquer coisa que você queira. Mas eu acho que isso é aplicável a qualquer indústria. Esse exemplo que você deu foi super, super pertinente no motor do carro, assim, a realidade aumentada começou a ser desenvolvida por uns acadêmicos e pela indústria juntas, assim, lá nos primórdios da computação. Também não vou me arriscar na data aqui, mas começou com esse intuito, exatamente de ter uma linha de produção ali, ter máquinas complexas e para os mecânicos ali do dia a dia, do chão de obra, aprenderem a mexer, simples assim, e com interfaces bem simples, enfim, e que auxiliavam no dia a dia, com um óculos super complexo, assim, tal, enfim, meio grotesco, e é assim que começou a história. O nosso recorte como Vitulo é aplicar isso para o marketing, mas, sei lá, arquitetura. A Apple acabou de lançar uma ferramenta em que com aquele lidar, né, que é aquele sensor que os do iPhone 12 para frente tem, você consegue traquear a sua casa inteira e ir rapidamente, assim, só girando o seu celular você consegue meio que fazer uma planta 3D de um apartamento, né? Imagina como é que isso pode revolucionar o mercado de plantas baixas, que seja de arquitetura, de construção civil, e várias outras utilidades. Sala de aula, imagina uma sala de aula que todos os alunos estão usando um óculosinho, aí quando você fala ali do sistema digestivo, ele vê o sistema digestivo rodando ali na frente dele, a professora fala ali do estômago, aí aparece ali o estômago destacado, e cada parte do que Foda. ela quiser mostrar, ela vai estar mostrando para os alunos. Telemedicina, imagina, você está ali, o cirurgião, o estudante está ali, corte aqui, aí pode ter um tracejado exatamente onde precisa cortar para abrir, enfim, para fazer o que for. Reunião, eu posso projetar um holograma ali da pessoa em 3D na minha sala para fazer uma reunião e eu ver todo mundo que está em qualquer lugar do mundo, assim, 50 pessoas, todos na sala da minha casa, que seja, interagindo comigo. E, de novo, isso é realidade aumentada que interage com o mundo físico, se fosse realidade virtual, estaria num outro ambiente totalmente virtual. Mas as aplicações são inúmeras, assim, a gente só não pegou projetos de outras áreas exatamente para ter um foco, um segmento muito claro, que a gente tem uma relações comerciais e nosso negócio, mas no futuro a gente quer expandir. Exemplo, a gente
submeteu dois projetos que foram muito interessantes, que ainda não estão em fase de pré-seed, assim. Um, a gente queria fazer um livro, imagina uma tabela periódica, assim, sei lá, aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, é que você olha para cada elemento da tabela periódica e sai ali do livro didático físico os elementos. Aí você vê a partículazinha, os átomos se formando, se conectando, interagindo, e as reações. Imagina como isso vai revolucionar outra camada de conteúdo dentro do aprendizado, da didática e tudo mais. Muito mais Ou um atrativo, né, projeto, por irmão? exemplo. Sim, sim, a criança quer isso, cara. O É isso. adolescente quer interagir, quer ver, quer ver ali sei lá, o mercúrio se misturando com o oxigênio, que seja, enfim, e ver o que aquilo dá, sabe? E interagir, brincar. Acho que faz muito mais sentido. Ou, sei lá, eu pegar o Smart Glass para uma pessoa que tem, sei lá, qualquer tipo de doença degenerativa, um Alzheimer, que seja. E aí eu ajudar aquela pessoa a lembrar que ela tem que tomar remédio, ou que ela reconhecer algum ente querido, e a família, os médicos podem fazer a gestão desse Smart Glass ali para, enfim, para ajudar a mostrar para ajudar a configurar ali a interface do que vai aparecer para esse paciente. Enfim, as aplicações são inúmeras, assim, como eu falei lá atrás, a gente pode super usar para criar 1 milhão de coisas incríveis que eu acredito muito que vão surgir e várias outras barreiras que a gente pode ir contornando com legislação, enfim. E as empresas vão ter que se adaptando, porque senão vai virar um grande universo de propaganda a mais. Enfim, mas eu acredito muito na parte legal, acho que dá pra gente fazer muita coisa foda mesmo, e isso me anima muito a trabalhar todos os dias. E o que é foda, né? Você pega uma tecnologia como essa, né, com alto potencial de disrupção na sociedade, e aí se você começa a pensar na junção dessa tecnologia com outras tecnologias de alto potencial, como a inteligência artificial, como o 5G que o Pedrão falou, você tem um ganho e algo que é exponencial, né, cara? Você começa a ter aplicações que talvez o nosso cérebro humano aqui nem seja capaz de entender, de saber que a gente pode chegar lá, né? Então isso também é muito foda, né, cara? A gente está vivendo um momento de, entre aspas, início assim, né? E a gente poder entender ou nem entender aonde a gente vai chegar, né? Então, é o que você falou lá atrás, um momento de exploração total. Isso é realmente muito foda, muito fascinante, né, cara? Cara, super, imagina. Aí você falou, já fico imaginando um milhão de coisas. Mas sei lá, você compra um NFT de uma peça de roupa, aí você pode ter ela em qualquer metaverso ali que tá tudo interconectado, essa peça de roupa digital, e que você só tem quando as pessoas estão te vendo com um device, com um celular ou com óculos que seja, você pode sair na rua usando essa sua peça de roupa X, sabe? Ou voltando ao exemplo da estampar lá, as pessoas podem olhar para outra, para a estampa, e para cada pessoa aquela estampa se manifestar de uma forma diferente, ou de tempos em tempos ir mudando, ou gerar essa curiosidade de você ver qual é o avatar daquela pessoa no metaverso, ou qual a experiência que aquela estampa desbloqueia, ou sei lá, fazer um deepfake assim para mudar totalmente o rosto, o que seja da pessoa, e você se tornar um avatar, ali você tem de fato trazer tudo isso que a gente vive aqui nos nossos devicezinhos mais afastados do nosso corpo para o nosso corpo, sabe? Então, eu vejo muitas aplicações mesmo. E, enfim, se a gente quando a gente para fazer brainstorm do que é possível lá na Vitula, a gente viaja muito, assim, é muito interessante. Pô, animal. Quando tiver uma sessão de brainstorm lá, me chama para eu assistir, pelo amor de Deus, Pô, que, pô, claro. deve sair muita coisa maneira aí. Cara, enfim, queria te agradecer demais. Pô, o papo foi muito foda, como eu já imaginava que seria. Eu já tava querendo te chamar há um tempo, né? A gente se encontrou pessoalmente lá no NFT Rio, já tinha comentado contigo. Sabia que ia ser um papo muito animal. Pô, é um assunto que eu gosto pra caramba. E galera, Vitulo é uma empresa brasileira de jovens brasileiros que é referência mundial em realidade aumentada, que é uma das principais tecnologias, como eu falei, tem maior potencial de disrupção em vários setores da sociedade, né? O Pedrão, obviamente, o foco deles hoje, como ele falou, é em marketing, mas, cara, agora no final, demos milhares de exemplos aqui de aplicação em outros setores, educação, saúde, setor de indústrias e tudo mais. Então, cara, o céu é o limite e é muito foda a gente ver uma empresa de brasileiros sendo referência e trabalhando com as maiores marcas do mundo em relação a isso.
em aplicações relacionadas a essa tecnologia. Então, cara, queria primeiro te parabenizar, parabenizar o Gustavo também, que está aqui na plateia. Obrigado, Gustavo, aí por participar aqui conosco também, irmão. Parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Os cases são muito fodas. Depois eu vou compartilhar. Eu não sei se vocês têm um site com portfólio, onde a galera, pô, que seja curiosa possa dar uma olhada. Como é que é isso, Pedrão? Cara, a gente ainda tá lançando um site, tá relançando um site, mas tem no Instagram tem bastante coisa, assim, vale a pena. No meu LinkedIn, Pedro Corma, eu posto quase tudo que a gente faz, bastante coisa, e no Instagram, Vitulo Work, ou Vitulo Eco, dá pra vocês acompanharem lá. Mas, pô, cara, já Pô, e aí, aproveitando a mano? deixa, falei. Não, só queria te agradecer pelo tempo e, cara, deixar aí, pô, deixar um espaço para você dar um recado para a galera, como é que elas entram em contato com você, com a Vitulo, enfim, como é que elas evoluem, se elas quiserem, estiverem interessadas, como é que elas saem daqui desse papo hoje para ir para um novo nível de interação, seja contigo ou seja com a empresa, cara. Pô, cara, então, te agradeço demais pelo espaço, sempre um prazer trocar contigo. Se, enfim, estamos super abertos se você quiser fazer qualquer projeto com a gente, pro de centro, para onde quer que seja, chama a gente que a gente faz com o maior prazer. Cara, Bora. agradecer o espaço mesmo, foi foda, obrigado pelas perguntas, pessoal. Agradecer a presença do Gustavinho, também meu sócio, para quem não sabe, ele até pouco tempo estava afastado por estar tratando uma doença super difícil, um cara super guerreiro, que, tipo, foi isso que eu falei, uma amizade, conheci numa relação de trabalho, virou uma amizade, que virou uma empresa incrível, que a gente tá aí nesse nível global de entrega, concorrendo com várias agências gigantes, assim, e tá batalhando cada dia com um bando de jovem brasileiro, trazendo oportunidade, trazendo tecnologia para o nosso país, então isso me anima muito. E o recado é esse, cara, que tipo, se você quer entrar no, se você tá aí namorando alguma área de tecnologia, cai dentro, e se precisar de ajuda, trocar uma ideia, a gente tá aí, e quem quiser conversar sobre qualquer oportunidade comercial, que seja, ou sobre qualquer outra coisa, me procura lá no LinkedIn, eu entro lá todo dia, é Pedro Corman, ou no Instagram da Vitulo também, a gente é super ativo, Vitulo Work. Enfim, estamos aqui abertos a trocar ideia com todo mundo e está sendo um prazer, assim, participar desse movimento, né? Eu acho que cada vez mais ver o de Centro Educa é ver isso, ver um movimento se formando e daí de formar que pontuar, de fato, posicionar ali o Brasil como uma potência tecnológica. Eu espero muito olhar para trás, assim, daqui sei lá, 3, 5 anos e ver que a gente estava ali na vanguarda desse novo movimento junto com todo mundo crescendo, se ajudando. Então, isso me motiva muito a trabalhar, além de estar experimentando essas novas tecnologias. Enfim, sou um cara plenamente realizado com o meu trabalho e quem quiser trocar ideia sobre isso, quiser ajuda em qualquer lugar ou quiser tiver oportunidade para a gente, enfim, estamos aí super abertos. Obrigado pelo espaço. Pô, tamo junto, irmão. Uma honra ter você aqui. Parabéns mais uma vez. Eu sou muito fã, você sabe disso. E, cara, vamos nessa. Conte conosco. O Decentro Educa é justamente isso. Uma comunidade de pessoas que estão aqui por um bem em comum, que é a gente fazer crescer esse movimento de Web3, metaverso. Aqui no Brasil temos excelentes pessoas aqui no Brasil. Os brasileiros, eles vão lá para fora e tiram onda, e tiram mesmo, tá, galera? Trocam muita ideia com gente lá de fora e é sempre muito elogiado os brasileiros. Então, vamos valorizar mais o que a gente tem aqui, os empreendedores que a gente tem aqui, porque a galera que a gente tem aqui é realmente muito pesado. Antes de ir embora, só dois recados aqui para vocês. Primeiro, toda segunda-feira, 8 da noite, temos o Decentra Talks, um talk sempre trazendo pessoas fodas como o Pedro para falar sobre os seus empreendimentos, pessoas que estão construindo ou em Web3 ou em tecnologias que tenham a ver, que vão ter, ou que já tenham, né, impacto dentro de Web3, metaverso e tudo mais. Então, se vocês querem papos fodas como esse, é só chegar. Isso aqui é um verdadeiro MBA que a gente está provendo aí para vocês, colocando em contato aí com grandes pessoas como o meu amigo Pedro Corman e também fazer deixar um outro recado. Lembrando também, obviamente, né, quem não puder ouvir, a gente sempre grava o papo, então o papo o Tox acontece na segunda, geralmente na quarta-feira. A gente posta a gravação no nosso no YouTube e a gente compartilha tanto aqui no Discord quanto também nas nossas redes sociais, né, LinkedIn, Twitter e Instagram. E lembrando
também que temos aqui o canal Garanta o Seu NFT. Tem um formulário, é só vocês preencherem o ID do Discord de vocês, a carteira, a chave pública da carteira cripto de vocês. Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, ou seja, um MetaMask já está valendo, tá? Porque sempre no sábado subsequente, ou seja, no próximo sábado, esse sábado agora é dia 20, eu faço o drop desse NFT de participação do Decentratox número 15 com o Pedro Corman, cofundador da Vitulo Co. Muito obrigado, galera. Eu não canso de dizer isso. Segunda-feira à noite, para mim, é sempre o dia mais maneiro da semana, porque é um dia que eu tenho a oportunidade de trocar ideia com gente foda, com uma plateia de pessoas fodas também. Muito obrigado. Vocês fazem o Decentra Educa ser uma grande felicidade na minha vida. Uma excelente semana para todos e até segunda que vem. Mas lembrando que a comunidade é 24/7, então estamos sempre compartilhando notícia, artigos, tem divulgação de projetos. A comunidade é de todos vocês. Vamos interagir aqui. Quanto mais interagirmos, mais compartilharemos conhecimento e espalharemos a mensagem sobre o Web3 no Brasil. Vamos para cima, galera, e até segunda que vem. Tchau, tchau.